Felipe, bom dia pessoal. Estão acordando cedinho, hein? Tá chovendo na cidade de vocês? Bom dia, mames. Bom dia pessoal. Quem tá acordando cedinho aí com o silêncio do mundo, escutando a voz de Deus, não dando atenção para as coisas externas. Hoje a gente vai seguir aí com o nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Quem está participando hoje pelo primeiro dia, não tem problema, a gente está no capítulo 28 e praticamente Bom dia, Viviane, tudo bem? Como é que tá aí, chovendo? E nesse livro a gente traz uma abordagem única, ela sempre é seguida em todos os capítulos, que é descobrir a nossa essência e descobrir o nosso propósito aqui nesse mundo. Então, se você está chegando hoje, fica aí com a gente para você entender um pouquinho mais de quem você é e qual que é o propósito de Deus na sua vida. Hoje a gente está passando pro capítulo 28, que é o 28º, e ele dá sequência falando que esse tempo de Deus, esse propósito e essa transformação, esse caminho que a gente está seguindo, isso leva tempo. Eu vou dar sequência na leitura, se as meninas entrarem aí, eu coloco elas na live, tá bom? Então vamos lá. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegar à idade adulta, e é necessária toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido ao fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Dani, bom dia. Eu vou te mandar. Bom dia, tudo bem? Tá joia? Eu comecei a ler aqui quando eu comecei agora. Aí vou deixar você fazer uma reflexão. Hoje que eu tô deixando você falar, né, Dani? Não, pode ficar à vontade, obrigado. Aqui eu também tenho uma vida quando ela entrar aí, que ela hoje que quer participar com a gente aí, tá? Tá, Vamos lá. O capítulo de hoje, que é o 28, ele está falando que esse amadurecimento em Deus, ele leva tempo. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso nunca está com pressa. No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo. Uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar, pertencer e transformar-se. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais pela resistência e pela constância.
Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas e que retire todas as nossas tentações e nos alivie do sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há vários motivos. Nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamentos. De novo, não. Já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe do que precisamos. Temos muito a desaprender. Muitos procuram um psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso, tenho 1 hora. Ingenuamente esperam receber uma solução instantânea para a dificuldade arraigada, como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, é impraticável imaginar que possam desaparecer no piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário que o trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém em cárcere da negação. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, nossos fracassos, nossos traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medos ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, eram ao mesmo confortáveis e pessoais. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem: é meu jeito de ser. Eu sou desse jeito. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em quem irão se tornar. Esse medo pode certamente atrasar o crescimento. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembrem-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Isto é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, apenas na maior parte do tempo, não é de modo nenhum fiel. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo, praticando. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Com o tempo você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Não se apresse. À medida que você cresce rumo à maturidade espiritual, pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras.
Creia que Deus está operando em sua vida mesmo quando você não sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim espere uma melhora também progressiva. Tudo na Terra tem o seu tempo próprio, seu momento apropriado. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar milagrosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registre-os para que possa revisá-los, relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados, mas Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, embora seja sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a função da eternidade. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele faz da noite para o dia, mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimentos. Tenha paciência com o processo. Não desanime. Quando a Columbre ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação. Certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá que passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Deus começou a fazer uma boa obra em você e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus voltar outra vez. Pergunta de reflexão, quem quiser anotar, quem quiser fazer na cabeça. Vamos lá. Em que área de meu crescimento espiritual, em que área do meu crescimento espiritual preciso ser paciente e persistente? Em que área do meu crescimento espiritual preciso ser paciente e persistente? Dani, hoje eu vou deixar você falar ainda. Ô, Vanessa, espiritual preciso ser paciente Persistente. e persistente. Isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né, gente, de ontem que aconteceu comigo. E para você ver como que Deus é perfeito. E tem pessoas ainda que são bondosas e realmente está ali para servir as pessoas, né? Que é raro hoje, nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, uma pessoa parar para te ajudar, né? Ontem eu fui levar meu filho no pediatra. Tava chovendo muito, mas muito, e eu tava já atrasado. Eu esqueci minha sombrinha em casa. E aí cheguei no consultório, fui para poder consultar o Ariel, e aí o Ariel virou para mim e falou assim: mãe, não.
Eu saí de casa, não estava chovendo ainda não. Aí na hora que eu cheguei, sentei no consultório, Ariel. Mãe, tá chovendo muito e agora pra gente ir embora. O que a gente vai fazer? Você vai molhar o cabelo todo. Aí eu falei assim, não, meu filho, mamãe esqueceu a sombrinha lá na cozinha. E aí tinha uma senhora ao lado, com o nenenzinho, uma sacolinha daquelas de supermercado. E aí ela falou comigo, tudo bem, como que é seu nome? Aí eu falei, meu nome é Daniela. Aí eu fui perguntei o nome dela também, ela é Edna. Aí eu falei, bom dia, nossa, tá chovendo muito, a gente falando sobre a chuva. E aí eu falei assim, nossa, acabei esquecendo minha sombrinha em casa. E aí ela falou comigo assim, eu trouxe uma para mim e uma para o meu neto. Mas nós estamos aqui nessa terra para servir. Então aí ela tirou a sombrinha e falou assim, eu vou te emprestar a minha sombrinha. Eu falei, nossa, dona Edna, mas só nem me conhece, né? Eu fiquei assustada, né? E aí ela falou comigo assim, não, eu não te conheço, mas eu quero te passar essa frase para você também, dar continuidade aí em servir, né? Então, para você ver, né, Vanessa, nós estamos nessa terra para servir, entrar em oração e servir as pessoas. Cada vez mais a gente olhar para dentro do nosso coração e ver que nada nessa terra que você faz correndo, como se diz, atrás, o gato correndo atrás do rabo para você conquistar as coisas e deixar de servir as pessoas, porque Deus colocou a gente nessa terra para isso, né? Então, eu queria estar passando esse exemplo para vocês aí. Depois eu passei lá no lugar onde ela me falou que era para fazer a entrega da sombrinha. E fiquei muito feliz, né? Não olhei, fui embora. Apesar desse tempo com chove e sol, a gente tem que andar mesmo com a sombrinha dentro da bolsa, né? Para não passar esses apertos, principalmente com criança. E aí eu fiquei olhando para ela, eu falei assim, gente, como é que pode, né? A pessoa tá ali ouvindo, né, uma situação que aconteceu com você e ter a bondade de te emprestar uma sombrinha, né? E hoje as pessoas estão muito egoístas, estão muito materialistas, As né? pessoas estão até, que está trazendo o capítulo hoje, tão automáticas na correria por algo que elas nem sabem o que elas não conseguem prestar atenção nas pessoas que estão ao lado, né? Igual você falou, Exatamente. você era uma pessoa, é, não era uma pessoa conhecida para ela, uma pessoa desconhecida, ela ainda estava prestando atenção na sua dor naquele momento e pôde te servir, porque Pode. realmente ela tem isso no coração dela. São poucas pessoas que você vai encontrar. Poucas, porque realmente está tudo muito corrido, né? E você não está conseguindo parar para olhar para o seu próximo e ver se ele precisa de ajuda ali. Ou eu falo, Vanessa, que todos os dias a gente tem que colocar, se policiar mesmo. Porque o tempo todo alguém dentro da sua casa, ou que seja um vizinho, alguém precisa da sua ajuda, precisa da sua palavra, né? E você falar mais de Deus mesmo não é coisa, não é loucura da nossa cabeça ficar falando de Deus, não. A nossa missão é falar de Deus o tempo todo, né? E perceber as orientações que Deus está te dando, assim, o tempo todo Ele está te orientando. E você está parando para ouvir a orientação que Deus está que Ele está passando aí para sua vida. Então, eu já passei por altos e baixos, várias situações já aconteceram na minha vida, mas você pode ter certeza que eu sou muito, mas muito grata a Deus por Ele me dar saúde, por Ele me dar força, né, tranquilidade para eu resolver minhas coisas e tudo o que eu peço a Deus, até porque eu acho que é impossível, no momento certo, na hora certa, Deus faz, não na hora que eu peço. Mas na É hora como o certa. capítulo de hoje traz, né? O que está acontecendo nas nossas... O que eu vejo? As pessoas falam assim, nossa, tá tudo tão corrido, né? Tá passando tão rápido. Mas aí você volta lá no tempo. Gente, o tempo, ele diminuiu? Ou será que tem 24 horas o dia? 24 Será que tem horas. 365 dias o ano? São os mesmos dias, é o mesmo tempo. Mas as pessoas mudaram. Elas colocaram tantas distrações na sua frente
Elas não conseguem entender que o tempo é o mesmo. A semana Exato. não está passando mais rápido que a outra. Na verdade, somos nós que estamos colocando tanta distração na nossa frente que tudo vai passando muito rápido. E por que que a gente faz isso? Qual que é o nosso foco, o nosso objetivo? É alcançar uma linha de chegada que sempre está em movimento. Você quer comprar um carro novo, você quer se formar, você quer um emprego diferente. Isso é uma linha de chegada para a sua felicidade. E aí, o que que a gente esquece? Do processo, do gradual que ele traz aqui, porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E Deus, ele quer que a gente aprenda, não que a gente tenha resultados. Ele está preocupado com o que a gente faz, ele está preocupado com quem a gente está se tornando. Exato. E aí, o que que o tempo vira? O tempo vira para nós uma correria, porque você nem está entendendo para que você tem tempo. E você que controla isso, né, Vanessa? Porque né, você agradecer mesmo a Deus pela sua saúde, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de você ter uma família, né? Que as pessoas hoje estão andando tão tristes, né, Vanessa? E tão corridas, que elas não estão percebendo que se ela fizer essa mudança na vida dela, igual eu falo, né? Você está acostumada ali com a rotina. Aí você fala, nossa, mas se eu mudar essa rotina aqui, vai, vai ficar desconfortável, vai mudar. Eu não quero fazer isso aqui, não. Deixa para semana que vem. Ah, deixa para segunda-feira. E ali você vai adiando uma situação que precisa resolver para você sair ou daquela situação, ou daquela tristeza, daquela mágoa que você sente de alguém, mas você tem que resolver isso para você, para sua vida ser mais leve. Estava conversando com um rapaz que trabalha com Uber e ele estava me falando, ele não precisa, ele estava fazendo alguns, quer dizer, ele precisa trabalhar sim, porque lógico que está no Uber, né? Mas ele está levando uma vida leve. Em vez de trabalhar lá 8 horas por dia, ele está trabalhando 4 horas por dia, está aproveitando os filhos dele, que ele tem 3 filhos. Está levando os filhos na escola, está almoçando com os meninos. E ali ele está vendo que as oportunidades, ele já trabalhou tanto na vida, que ele precisou ter um AVC novo, tá? Para ele enxergar que a vida não adianta você sair atropelando todo mundo, achando que vai conseguir mais dinheiro. Quem está falando? Ed. E a ex-mulher só Pode brincava. fechar o raciocínio, beleza? A gente... Nova pé. E aí, vou ler a sua mensagem aí, tá, Ed? E aí, a vida da gente está tão corrida que você não está conseguindo enxergar isso. E ele me falou: hoje a minha prioridade é a minha família, meus filhos, né? Então não adianta você ficar correndo atrás de dinheiro o tempo todo e só pensando em dinheiro e pensando o que tem que fazer. Olha para o alto, olha para Deus. Ele está o tempo todo querendo te orientar, querendo colocar você da melhor maneira possível de um ser humano, né, de uma pessoa, de fazer o bem para outras pessoas, de você olhar para dentro de si, que é muito difícil, né, Vanessa? Você olhar para dentro de si, olhar a sua essência, olhar o que está faltando para você ser feliz. É tão pouco que a gente precisa para ser feliz, tão pouco, Tem até né? uma metáfora, isso é uma piada, essa é uma metáfora que o pessoal conta que tinha um rapaz pescando no rio e chegou um cara muito rico perto dele e falou assim: Você trabalha com o quê? Aí ele virou para ele e falou assim: Olha, eu pesco, eu fico pescando. Eu falei, mas como você faz para ganhar dinheiro? Aí ele falou assim: Não, o que eu faço que de pouco dá para me viver tranquilo, quer dizer, eu gosto é de pescar. E o cara rico falou assim, gente, mas você não tem vontade de construir as coisas, de ter mais dinheiro, de alcançar mais coisas? Aí ele virou para ele e falou assim, pra que eu ia querer isso? Aí ele falou assim, ah, pra você ficar tranquilo. Aí ele falou assim, tranquilo pra quê? Ele falou, pra você vir pescar aqui tranquilo. Ele falou, meu Deus, eu vou dar uma volta no mundo dessa pra fazer o que eu tô fazendo? Eu não tô te entendendo, não. Tipo assim, na cabeça dele, ele já tava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele tava tranquilo, vivendo leve, em paz. E o cara que era muito rico e procurava sempre fazer, fazer, ter, fazer, ele não entendia por que que ele estava lá e não queria construir um império como ele. E o que a gente traz aqui é sobre a conclusão de prosperidade para as pessoas, porque prosperidade e abundância, né, ela não é igual para todo mundo. Quando você fala de prosperidade, as pessoas já pensam logo em dinheiro.
Mas prosperidade para muita gente é diferente. Na minha concepção, você ser próspero é você entender quem você é. E entender para que a gente está aqui nessa terra. Qual que é o nosso propósito? Entender que a gente está aqui para servir. Isso é você ser uma pessoa próspera. É você começar a entender o sentido do propósito de Deus no seu coração. Para outros, prosperidade pode ser simplesmente adquirir bens materiais. Então, você entender esse tempo de Deus é muito incrível, porque aí você passa a levar uma vida mais leve. Você passa a colocar no seu coração que, independente do seu desconforto, você vai servir alguém. E quando a gente revela essa imaturidade espiritual, que a gente quer que a coisa aconteça no mesmo dia, no outro dia, imediatamente, se você está passando um problema, um desafio, você quer que Deus resolva isso para você amanhã, hoje, isso revela ainda mais que você está despreparado, que você não está entendendo a essência daquele processo. Você não está entendendo que Deus quer que você aprenda no caminho e não na vitória. Vanessa, responde o Ed para mim, fazendo favor. Bom dia, minha ex-mulher só brincava comigo, aí do nada ela viu uma agulha nova, não entendi. Era de casa, e ela me mostrou, e mandou jogar, fora eu fiz. Aí no outro dia ela brincou comigo, muito à toa, aí eu mandei. Todos os dias ficava assim comigo. Oi, Ed, bom dia, tudo bem? Bom dia aí, pessoal que está entrando aí, que a gente está fazendo a reflexão aqui agora. Eu não entendi muito bem a sua mensagem. Se quiser dar uma resumida para a gente aí, entender, se a gente puder te ajudar com algo, não sei se você está querendo fazer uma reflexão aí, se você está querendo colocar É, alguma na hora coisa, de digitar, ele mas manda deve aí ter para a gente colocado. primeiro, tá bom? Mas, Mas, ô Vanessa, então, só para voltar aqui, então, a nossa missão, né? A gente está falando aí sobre servir, ser paciente mesmo, e a gratidão, né, Vanessa, que a gente não pode deixar de ter e fazer, que é a gratidão o tempo todo. É tão simples ser grato, até na hora de você tomar uma água, que pouquíssimas pessoas lembram de olhar a água que você está bebendo ali, tendo a oportunidade de sentir o sabor daquela água. Já passou alguns momentos assim de sentir sede, porque não tinha ali a oportunidade de tomar água, e é horrível você sentir sede, né? E você tem que realmente agradecer a Deus, porque você tem saúde, você consegue tomar um copo de água, saborear aquela água e agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, nós estamos aqui em evolução. Estamos aqui para aprender cada dia, 1% por dia, como se diz, né? Cada dia você já está evoluindo, porque não é fácil, né? A nossa caminhada para Deus não é fácil, não, gente, porque toda hora vai aparecer uma situação para tirar você do foco. A gente não está falando aqui de religião, a gente não está falando da igreja. É importante você ir lá, como se diz, né, fazer a sua oração, que seja na igreja católica ou evangélica, não sei qual igreja que você é, mas a oportunidade de você estar aqui o tempo todo, servindo a Deus e chamando a Deus mesmo para Ele te orientar em todas as áreas da sua vida. Porque Ele está ali só esperando a oportunidade de você abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar. E a nossa missão aqui na Terra é isso: servir as pessoas, ajudar quem for, quem, né, que você acha que precisa de ajuda ali, até quem você não conhece. Com essa senhorinha que eu fiquei encantada com ela ontem, porque é raro, gente. É raro nesse mundo louco que a gente está vivendo, alguém fazer alguma coisa sem a intenção de ter alguma coisa em troca, né, Vanessa? E ela falou: não, eu tenho duas, tá eu e meu neto, né? Mas a minha sombrinha que é grande, que dá para nós dois. Então a outra vai servir para você e para o seu filho. Então, assim, você olhar esses detalhes, você ver o tanto que é importante servir as pessoas, olhar para dentro de si também e ver o que realmente faz sentido na sua vida. Porque nós estamos aqui para ser felizes. Não tem uma outra situação para você ficar vivendo estressado, triste, correndo para chegar à noite e se olhar e falar, arrepender do dia que foi, porque você
foi atropelando tudo, né? E deixando de olhar as pequenas coisas que realmente faz sentido para sua vida. Então, de coração, hoje uma quinta-feira maravilhosa, graças a Deus. Tá um dia lindo lá fora e você olhar e agradecer a Deus por essa oportunidade de você acordar e de você realmente olhar para dentro de si e falar: o que que eu posso fazer hoje para mudar a minha história, mudar meu dia, mudar a minha vida, ajudar alguém, ouvir alguém, que só de você também ouvir alguém, você está ali ajudando, né? Ligar para alguém que você tem muito tempo que você não fala, mandar uma mensagem para quem que realmente você né, tá sentindo ali no coração que você precisa mandar uma mensagem, dizer para alguém que você ama. É tão curta a nossa passagem aqui, gente. Tão curto, mas tão curto, né? E a gente aproveitar as oportunidades para quando chegar na presença do Senhor, né? Você realmente fez uma trajetória ali linda, né? Que é servir e ouvir as orientações de Deus. Isso aí dá, nossa, uma reflexão muito profunda, é isso mesmo, a gente está aqui para servir, né? E o que que eu acho que Deus também espera da gente é que a gente reconheça as nossas vitórias, que a gente reconheça que nós não podemos estar onde a gente gostaria, mas a gente está à frente de onde a gente já está. Cada passo que você dá todos os dias para a sua evolução, para a sua melhora, não é só espiritual. Cada dia que você se conecta 2 minutos a mais com Deus, cada dia que você caminha mais 2 minutos, cada dia que você se hidrata mais, cada dia que você tira 2 minutos para você respirar, para você entender quem você é, você está um passo de evolução. O que que acontece com as pessoas? Elas gostariam de dar um passo muito grande e elas desanimam, porque elas não entendem que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O que você está passando hoje é necessário. O seu processo, todo o seu sofrimento está fazendo a construção de uma grande alma. Vocês lembram do carvalho gigante? 100 anos para construir um carvalho gigante. E você só vai evoluir quando entender que tudo na sua vida tem uma pitada de Deus. Por mais que seja sofrimento, que seja alegria, Ele vai permitir que você passe por aquilo ali para você crescer, para você evoluir, para você se tornar uma pessoa melhor. Ele permite com que a gente passe por desafios para que a gente entenda que nada é no nosso tempo. E sobre o pedido, né, Vanessa, quando a gente tem certeza que a maioria também faz o pedido aí para Deus e a gente quer ser atendido ali de imediato, né? Então, olha, Deus, estou no caminho certo aqui, estou no processo, então me atende o que, que eu preciso dessa situação. E ele não vai te atender naquele momento. Só que na hora que você menos espera, o seu pedido está ali feito, que você está ali na disciplina, você está na constância ali, em oração a Deus, sendo fiel a Deus. Na hora que acontece o que você pediu, você pode ter certeza, você fala: nossa Deus, foi o momento certo, a hora certa, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade. Então, a gente ter essa sensibilidade, né, Vanessa, de esperar o momento certo, porque Deus, ele vai te atender. Você pode ter certeza, Amém. gente, que ele vai fazer o impossível na sua vida. Mas você tem que estar em oração, constância mesmo, na disciplina, para entender que Deus, na hora certa, ele vai vai atender o seu pedido. Oração e ação muda a vida de qualquer pessoa, né? A pessoa tem que entender que ela precisa reconhecer de onde ela está falando, de onde ela veio e para onde ela quer ir. Isso é um direcionamento. Quando a gente não tem direcionamento nas nossas vidas, e quando chegam os invernos pesados e frios, né? Quando chega a dor, quando chega o sofrimento, é que a gente tira para reavaliar a nossa vida. Quando chega esse momento difícil, é que a gente quer se aproximar de Deus. E é um momento em que ele se afasta para que você entenda que precisa dele em todos os momentos da sua vida, inclusive nos momentos de alegria. Que a gente às vezes esquece que é ele que te permitiu esse momento. É ele que trouxe para a sua vida
coisas que poderiam te deixar melhor. Então, a gente tem que entender que Deus, ele está presente o tempo todo, não só na hora que você precisa. É por isso que às vezes as pessoas se frustram. Tem pessoas que ficam iradas com Deus, né? Eu até anotei aqui o que irrita, o que as pessoas sentem raiva no tempo de Deus e não no dela. É porque causa impotência, gente. É esperar, a espera, ela nos obriga a lidar com a ansiedade, aceitar os limites, abandonar o controle, amadurecer as emoções. Então, quando você está esperando o tempo de Deus, você precisa lidar com as suas emoções. Olha que incrível. E quando você lida com as suas emoções, você começa a entender quem você é, que é o que Deus quer de nós aqui nessa terra. Então, a espera de não ser no seu tempo, não ser do jeito que você quer, é intencional. É para você aprender. Mas é preciso que você acorde para aprender. Porque tem muita gente que passa por essa terra aqui sem aprender nada. Infelizmente, a pessoa sofre, sofre, sofre e perde até a vida sem aprender. E você tem a oportunidade hoje, dia 5 de fevereiro de 2026, de olhar para dentro de si, ouvir o seu coração, ajoelhar, né, e falar mesmo com Deus. Abre o seu coração para Ele. Você pode ter certeza que o impossível, até o impossível, Ele vai fazer na sua vida. Né? E eu sou assim eternamente grata e eu falo para todo mundo, pode fazer o pedido até o impossível, que Deus ele vai te ouvir na hora certa e no momento certo. Então nossa Entender. passagem aqui é muito curta, né? Então a gente tem a oportunidade hoje desse dia maravilhoso que Deus colocou para a gente aqui, de olhar para dentro do seu coração e ver realmente o que você precisa. E é nos momentos simples, nos passos pequenos que você vai ver que Deus ele vai transformar a sua vida da melhor forma possível. Né? E não nas distrações o tempo todo que a gente tem, que você vai Entender, enxergar o verdadeiro amor de Deus. entender que não é sobre o tempo. O tempo continua o mesmo. Não precisa da gente pegar um raciocínio dizendo que as coisas estão tão corridas, né? O tempo está passando tão rápido. O tempo é o mesmo, pessoal. O dia não aumentou, não diminuiu as horas. O ano não aumentou os dias. O tempo é o mesmo. Mas aí, à sua volta, ao seu redor, o que tem que está passando, que o tempo está passando tão rápido? O que tem? Quantas distrações? Porque às vezes não é sobre querer mais coisas, às vezes é desaprender algumas coisas que você habitualmente construiu aí na sua vida. E eu quero deixar mais uma pergunta aqui para ajudar vocês a entender esse tempo de Deus na vida, nas nossas vidas. O que em você ainda precisa de tempo e eu estou tentando resolver na força? O que em você precisa de tempo e você está tentando resolver na força? Deu para anotar aí? Uhum. Então, pegue uma situação difícil, um desafio que vocês estão passando na vida de vocês e entendam por que você está passando aquilo. Para quê? O que isso quer te ensinar? Será que você já aprendeu? Ou será que vai ainda durar um tempo para que você aprenda? E você precisa ter essa paciência. Você precisa entender que vai chegar na hora certa. O tempo de Deus não é o mesmo que o seu. É muito preciso que a gente tenha paciência e que a gente aprenda, a gente esteja sempre no lugar de observador, de espectador, de entender o que está acontecendo. Vocês lembram ontem, questão que eu falei, que a gente tem um filme da nossa vida e muita gente simplesmente está assistindo o filme da vida passada. Você precisa ser o protagonista do filme da sua vida.
Você precisa entender que você precisa fazer parte desse filme. E não só assistir as situações que estão acontecendo ali à sua volta. E para a gente fechar, Deus, ele não se atrasa. Ele amadurece você. Então tenha ciência disso. Que todo o processo, tudo que você está vivendo hoje, é porque Deus permitiu que você vivesse para você amadurecer, para você crescer, para você evoluir como pessoa e como espírito. Deus não está preocupado com a sua matéria, com o seu corpo. Ele quer que você evolua espiritualmente, porque o eterno é o que vai ser para sempre. Por isso o tempo dele é diferente do nosso. Nós estamos focados aqui, agora, na matéria, no corpo, em coisas imediatas, coisas rápidas, coisas que vão resolver a nossa dor, porque eu não posso sentir dor um minuto. Eu não posso sofrer um minuto. Eu não aguento isso. Eu não consigo. Eu não dou conta. São sempre as nossas justificativas. Entender que Deus tem algo maior para nós. É sobre o nosso espírito. É sobre alimentar o que realmente importa. E o que a gente faz? A gente alimenta o que não tem importância. E é por isso que a gente vive raso, automático, corrido. Tudo isso faz parte do nosso processo de alimentação do nosso corpo e esquecendo da nossa alma, esquecendo do nosso espírito. Entenda hoje o porquê o tempo de Deus é diferente do nosso. Entenda o quanto Ele quer que você aprenda com o seu processo, com a sua evolução, com o seu crescimento. Enquanto você colocar uma linha de chegada para a sua felicidade, você vai sofrer muito, porque ela sempre vai estar se movendo. Eu já falei isso aqui. Se a sua felicidade é alcançar um emprego novo, um emprego que você deseja há muito tempo, quando você alcança esse emprego, já vai começar a visualizar outra coisa que você quer alcançar na sua vida. Então, a sua linha de chegada, ela não pode, você não pode colocar uma linha de chegada para a sua felicidade, porque ela é gradual. É preciso que você aprenda no processo. É preciso que você agradeça todos os dias pelas pequenas coisas que estão instaladas na sua vida. É preciso que você agradeça pela evolução que você fez de 1% no dia. Porque você pode se tornar uma pessoa melhor construindo um caminho. E não você hoje, amanhã você é uma pessoa totalmente evoluída. Eu vou evoluir em tudo. Eu vou para a academia, eu vou ficar 1 hora, eu vou tomar 4 litros de água, eu vou dormir 9 horas de sono e por aí vai. Você não sustenta, porque tudo tem um processo, tudo é gradual. Então seja melhor 10%, seja melhor 1% todos os dias. Caminhe 10 minutos a mais. Tome 200 ml de água a mais. Separe mais 2 minutos para Deus. Eu já ia falar isso. Então, você precisa entender que é um passo de cada vez. Não é um salto. Né? Se a gente pudesse ficar saltando, a gente não ia andar, a gente ia só ficar saltando. Então, é um passo de vez. E você precisa entender isso. Viviane, gratidão. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe você também. Obrigado por você estar entrando, participar com a gente aqui. Amanhã a gente espera todo mundo novamente. E se você está participando com a gente todos os dias, encaminhe para quem você acha que precisa evoluir. Porque nessa terra a gente já tem ciência de uma coisa até hoje nos capítulos que a gente leu. Quem não entende quem realmente é, não prospera. Pode até conquistar os seus desejos, pode até alcançar os seus objetivos, pode alcançar o dinheiro tão desejado, mas Mas o vazio continua lá, se você não entender na verdade isso. ele até aumenta, né? É. Então, mais uma vez, para terminar a nossa live, eu vou deixar a pergunta: será que você sabe quem você realmente é? Ou será que você ainda é historinha que contaram para você? Descobrir essa essência é a coisa mais importante desse mundo para que você prospere, para que você alcance
os seus objetivos, para que você encontre o seu propósito. Pessoal, excelente dia a todos. Vou Tira o tirar print aí pra nós, agora. Agnes. Deixa eu só desativar aqui rapidinho os Tá. comentários. Aí, Aí eu tava tentando tirar, mas eu não consegui, não. tá, sorrisão, então. Aí, ó, deu certo. Muito bom. Obrigada, gente. Um excelente dia para Pessoal, vocês, uma excelente quinta-feira, amém. muita paz, muita luz. Tudo de bom, beijão no coração. Ótimo, ótimo início de final de semana e que a gente comece a refletir sobre a nossa essência. Até amanhã, pessoal. Até Fiquem com amanhã. Deus. Grande Tá abraço. bom? Tchau.